Viu? Eu paguei minha lasanha, tá vendo? Ó, crianças, não era fantasma nenhum, era Jesus, o Filho de Deus, andando em cima das águas. Lembra, olha só, Jesus não queria entrar no barco de Pedro? Ele conseguiu? Não, por quê? Porque a multidão prendeu ele voltou para a praia. Pedro não esperou ele, Pedro pegou o barco e foi embora. Aí depois, quando Jesus conseguiu despedir a multidão, o que aconteceu? Jesus voltou para a beira da praia, olhou para um lado, para frente, para o outro, não tinha barco. Jesus decidiu ir andando em cima das águas. A Bíblia conta acredita. Jesus então colocou um pé sobre as águas. Jesus colocou outro pé sobre as águas e foi andando na direção do barco de Pedro. Quando chegou perto, naquela época eles acreditavam que existia fantasma, e fantasma nunca existiu. Quem acha que existe fantasma está enganado, porque não existe fantasma. Pedro também pensou que existia e Pedro ferrou. É fantasma! Pensando que Jesus andando em cima das águas era fantasma. Aí Jesus falou em cima das águas e falou: Pedro, Oi. fica quieto. Jesus falou: Pedro, Oi. fica quieto. Jesus falou: Pedro, Oi. peraí. Pedro estava morrendo de medo. Ah, isso é verdade. Jesus falou: ô, Pedro, dá para ficar quietinho? Cala a boquinha aí, por favor. Dá para ficar em silêncio? Silêncio. Para de gritar, Pedro. Não é fantasma, sou eu, Jesus. Crianças, Pedro era meio nervosinho. O que há? Peraí, fica quieta, boneca. Pedro era meio nervosinho, adorava arrumar uma briga. Pedro levantou do barco, foi para a beira do barco, colocou a mão na cintura e falou assim: ah, é! Ah, é! Ah, é, Ioú. Não é nada disso. Não é nada disso, criança. Pedro falou: ah, é! Se o Senhor aí é Jesus mesmo andando em cima das águas, me faz andar em cima das águas. Eu também acredito, eu também quero andar. Crianças, Jesus é Deus? É. Jesus falou para Pedro: Pedro, pode vir, você vai andar em cima das águas. Depois dessa palavra de Jesus, Pedro tomou coragem, esticou uma perna, colocou em cima das águas. Pedro esticou a outra perna e colocou em cima das águas. E então, crianças, Pedro começou a andar sobre as águas como Jesus andou, mas de repente Pedro deixou de olhar para Jesus. Pedro começou a prestar atenção nos ventos, Pedro começou a prestar atenção nas ondas, e por causa disso Pedro foi afundando, e quando ele estava quase se afundando, ele gritou: Joga uma boia, eu não sei nadar. não é nada disso, Colete não salva-vida. é nada disso. Chame o corpo de bombeiro. Dá para ficar quieto? Não é nada disso. Não é nada disso, criança. Pedro deixou de olhar para Jesus. Pedro começou a prestar atenção nos ventos. Pedro começou a prestar atenção nas ondas. E Pedro foi afundando. Pedro foi afundando. E quando ele estava quase se afogando, ele gritou: Joga uma frigideira, aqui tá cheio de peixe. Vamos fazer peixinho frito pro almoço. Acende fogo, rápido. só pensa em comida. Acender fogo em alto mar não dá. Tá? Elias orou e o fogo desceu. Não, essa é outra história, negócio de criança. Essa boneca só pensa em comida. Eu vou fazer o seguinte, para ela ficar quieta, eu vou dar um pirulito para ela. Fica quieta para eu terminar de Isso não contar a mata história. minha fome, não. Sossega, segura o pirulito. Isso não mata minha fome. É do teu tamanho esse pirulito. Daqui a 10 anos. Crianças, Pedro deixou de olhar para Jesus. Pedro começou a prestar atenção nos ventos. Pedro começou a prestar atenção nas ondas. E Pedro foi afundando. E quando ele estava quase se afogando, ele gritou: Jesus, me salva! E Jesus imediatamente estendeu as mãos para ele, segurou firme nas mãos de Pedro, levantou Pedro do fundo das águas todo molhado, todo envergonhado, até que Pedro olhou para ele e falou: Jesus, me perdoa, entra no meu barco, não me deixa me afogar não, me dá segurança. E depois desse convite, crianças, Jesus entrou no barco de Pedro. Aquele vento, aquelas ondas acabaram, porque Jesus entrou no barco de Pedro. Olha para mim, ó. Eu e vocês também temos um barco. Só que o nosso barco não é como o barco de Pedro, um barco de madeira de pescador, não. Sabe qual é o nosso barco? Olha para cá, ó. Olha para cá. O nosso barco é o nosso coração. E para a gente ser feliz na vida e para termos segurança, a gente tem que fazer como Pedro. Tem que chamar Jesus para entrar para morar no nosso barco, no nosso coração. Quer ver? Olha só. Boneca,
Oi. Que tal nessa tarde você fazer como Pedro? Você chamar Jesus para entrar no seu barco, você convidar Jesus para entrar no seu coração. O que você me responde? Contador, eu não posso. Boneca não tem coração. É verdade, criança. Mas tia Sandra tem, criança. E ela fez isso há 15 anos atrás. Com certeza a minha vida estava pior do que a tempestade de Pedro. Sem rumo, sem direção. Perdi tudo. Perdi casamento, perdi emprego, perdi casa. E mesmo assim, aceitar Jesus, para quê? Não ia adiantar de nada. Aí eu acabei de chegar no fundo do poço. E Deus enviou alguém para falar o nome dele de novo para mim. E eu aceitei. Nessa tarde eu estou aqui para dizer para vocês que o mundo está oferecendo um monte de coisa, mas não é legal. Sabe por quê? O verdadeiro amigo se chama Jesus Cristo. É legal estar na igreja, louvar o Senhor. Sabe por quê? Para não ganhar marcas aí no mundo, coisas feias que o mundo está oferecendo. A você, adulto, que eu não conheço, mas eu conheço um Deus que te conhece.